muito esse tempo de vocês para participar desse nosso evento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema fundamental para o setor, que é o impacto do clima na safra. Então, como a gente pode usar essas informações para tomar decisões mais estratégicas nos próximos meses. Então, a gente vai apresentar dados climáticos atualizados, trazer alguns insights também de forma operacional para ajudar vocês. Então, antes de começar, eu só queria dar um aviso importante, que no chat do evento vai ser disponibilizado um link para preenchimento de um formulário. Então, é importante vocês preencherem esse formulário para que vocês possam receber o certificado de participação, tá? Então, só reforçando, quem não preencheu o formulário não recebe o certificado, por isso é importante vocês preencherem, tá? Então, vamos lá, dar início aqui. Então, para enriquecer nossa discussão, hoje a gente vai ter a presença da Vanessa, que é a nossa meteorologista. A Vanessa tem uma trajetória acadêmica e profissional incrível. Ela é mestre em meio ambiente e recursos hídricos na Universidade Federal de Itajubá. Ela é doutora em meteorologia pelo INPE e também especialista em data science e analytics pela USP. Então, com toda essa bagagem que a Vanessa tem, ela vai trazer informações valiosas aqui sobre a tendência climática para o próximo semestre e também trazer alguns insights de como a gente pode se preparar melhor para essas tendências. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Vanessa. Fiquem à vontade para interagir aí no chat e aproveitem ao máximo esse conteúdo. Vanessa, é com você. Obrigada, Carol. Boa noite, pessoal. Estou vendo um pessoal aí que eu já cheguei a conversar, de clientes nossos. Eu espero que nessa apresentação, que a apresentação contribua para vocês no cotidiano das usinas, que vocês consigam adquirir bastante conhecimento nessa apresentação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Como a Carol comentou, né, eu vou mostrar para vocês a previsão climática, a tendência para essa safra 2025-2026, como que estão as projeções para os próximos meses e tentar também associar com o passado, porque a gente vai tentar encontrar um padrão entre anos com características semelhantes ao ano de agora, para a gente ver se os modelos estão apontando ali uma tendência similar ao que aconteceu há anos com características semelhantes. Então, a gente vai ver essas informações aqui ao longo da apresentação. Bom, primeiro, para a gente começar, antes de falar sobre o futuro, né, vamos dar uma olhadinha em como que foi ali nos últimos meses, questão de chuva, primeiramente. Como vocês já devem estar cansados de saber muito mais do que eu, né, a gente veio ali de um ano bastante seco, 2024, um ano muito seco. Eu coloquei aqui na apresentação a partir de setembro, mas a gente teve um inverno mais seco já. Agosto, uma temporada de incêndios com muitos casos de incêndio. Setembro, a gente teve, durante o mês de setembro, a gente já tem ali o início da estação chuvosa, né? Dependendo do ano, começam a ocorrer alguns episódios de chuva. No ano passado, a gente teve chuvas abaixo da média, as chuvas atrasaram para se regularizar, né? Então, a gente teve um mês de setembro mais seco. O mês de outubro, a gente teve o começo de mês de outubro ainda com essas características bastante secas, e a partir da segunda quinzena ali que começou a uma regularização da chuva na região central do país. Então, a partir de outubro, a gente já começou a ter episódios de chuvas mais generalizadas, mais homogêneas, que começou a atingir mais áreas, né? Então, a partir da segunda quinzena de outubro, novembro já também, esse padrão de chuvas acumulados mais significativos, né, em toda aqui região central do país. Dezembro também, bastante chuva, principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, região centro-sul de Minas, então bastante chuva. E aí, já no mês de janeiro, essa chuva ficou mais concentrada na porção mais norte do país. Então, Mato Grosso, Goiás, a região norte de Minas, Bahia,
região Nordeste, então a chuva ficou bem mais acumulada nessas áreas, enquanto aqui no cone entre sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul, a gente já teve um padrão de chuvas mais, um déficit hídrico, né, chuvas abaixo da média. E aí, no mês de fevereiro, como muito tem se falado, né, as chuvas foram muito baixas, os acumulados registrados foram bastante baixos, as chuvas foram abaixo da média histórica, então, no mês de fevereiro, ele foi bastante fora do convencional, né, do que a gente já esperava, do que a gente esperava, que a gente espera na região sul, aqui entre o sul e a região central do país, acumulados bastante significativos entre todo o verão. E durante o mês de fevereiro, para a gente, foi um pouco diferente do que a gente está habituado, né? E aí, com relação às temperaturas, também desde lá de setembro seco e quente, então isso contribuiu para aquela questão lá do aumento de casos de focos de incêndio. Outubro também, a temperatura ainda estava bastante elevada, principalmente por conta da primeira e segunda semana de outubro, então, na média, os valores de temperatura ficaram altos, e a partir de novembro, que a gente já viu amenizar um pouco, a gente teve ali entradas, a ocorrência de ondas de calor, mas essas ondas de calor foram um pouco mais intercaladas com períodos de chuva, e aí a gente tendo mais nebulosidade no céu, bloqueia a entrada de radiação solar, e com esse bloqueio não aquece tanto a superfície. Então, foi um mês, uma estação quente, mas não tanto quanto a gente vinha vendo ali, observando ao longo dos últimos meses. E aí, aqui no mês de fevereiro, a gente presenciou de novo um aumento das temperaturas, em grande parte aqui da parte do Sudeste, Centro-Oeste e da região Sul. E aí, para a gente entender ali o que está contribuindo para a ocorrência desses padrões, né, de temperatura, de chuva, um dos principais fenômenos que atua é o fenômeno El Niño, que o fenômeno El Niño ele pode ser caracterizado pelo El Niño ou pela Laninha. E existem outros fenômenos também ali com relação à temperatura do Oceano Atlântico, Oceano Índico. As temperaturas do globo como um todo também interferem na chuva do hemisfério, do hemisfério sul. Mas, nesse caso, atualmente, o fenômeno que a gente tem atuando, que tem um impacto maior aqui na nossa região, é o fenômeno Laninha, que a gente entrou, então, a partir do final do ano passado, com características que identificam a ocorrência do fenômeno Laninha. Então, nessa figura aqui da esquerda, nesse gráfico da esquerda, eu coloquei a evolução da temperatura da superfície do mar, que o fenômeno Laninha ele é caracterizado pela variação da temperatura da superfície do mar na região ali do Oceano Pacífico Equatorial. Então, quando a temperatura está acima de 0,5 grau Celsius em relação à média, a gente caracteriza como El Niño, e quando a temperatura está mais fria do que menos 0,5 graus Celsius, ali naquela região, a gente caracteriza como ocorrência de Laninha. E aí, então, a gente teve essa ocorrência de temperaturas mais frias na região ali do Pacífico Equatorial. Essa figura aqui da direita é um zoom para esse período, para a gente ver como que foi a evolução da temperatura ali no oceano ao longo dos meses. Então, os modelos estavam apontando no ano passado a possibilidade de ocorrência de Laninha, e aí essa previsão foi postergando, e definitivamente ela passou desse limite de menos 0,5 durante o mês de dezembro de 2024, que atingiu menos 0,6 graus Celsius. Então, a partir de dezembro de 2024, a gente já teve
oficialmente a ocorrência do fenômeno Laninha. E janeiro, ele ficou um pouco mais intenso, e agora no último mês, o último registro, ele já começou a enfraquecer. Então, esse fenômeno Laninha que interferiu principalmente aqui durante o verão, foi um fenômeno muito fraco e rápido, porque a tendência agora, que os modelos têm indicado, é da gente entrar nessa fase de neutralidade, acabar a ocorrência do Laninha. Então, nos próximos meses, a tendência que a gente espera é um padrão de neutralidade. E aí, os principais órgãos de meteorologia têm indicado, essas duas figuras aqui mostram a probabilidade de ocorrência de fenômeno El Niño, Laninha ou de neutralidade. As colunas em azul indicam as chances do fenômeno Laninha, a coluna cinza, probabilidade de neutralidade, e as colunas vermelhas, a probabilidade de El Niño. Então, passando de 50%, a gente tem uma probabilidade maior ali de ocorrência do fenômeno. Então, aqui, esse órgão meteorológico está mostrando aqui que, a partir do trimestre fevereiro, março e abril, a gente já tem ali chance 50% a 50% entre Laninha e neutralidade, e a tendência é de diminuir as chances de Laninha e aumentar as chances de neutralidade. E aí, olhando um pouco mais, um horizonte mais futuro, lá para o começo do segundo semestre, né, os modelos começam a apontar de novo uma chance de ocorrência de Laninha. Então, a tendência, por enquanto, que a gente vê é de ocorrência de Laninha mais lá para o final do ano, novamente. Então, já tiveram casos de anos com ocorrência de Laninha entra fase de neutralidade, depois entra Laninha de novo. Em outros anos, às vezes pode acontecer de ser Laninha, entra neutralidade, no final do ano entra um El Niño. E aí, no passado, como foi o comportamento desses fenômenos ao longo dos anos? Na tabela aqui, eu mostro os trimestres, as colunas mostram os trimestres, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ao longo dos anos. Então, a partir do ano de 2000 até 2025. Os valores aqui são as temperaturas, aquilo que eu tinha comentado. Se acima de meio, El Niño. Se abaixo de menos meio, Laninha. E entre esses valores, neutralidade. Então, em azul, Laninha, em vermelho, El Niño. E aqui em preto, neutralidade. Então, a gente vê que tiveram vários anos aqui com anos seguidos de El Niño, alguns anos com a ocorrência de Laninha persistindo por vários anos. E olhando nesses padrões aqui, a gente analisando, teve algum ano que teve um padrão parecido com esse padrão que a gente está vendo agora, de ter ocorrência de El Niño, um período de neutralidade, um começo de Laninha mais fraco, e depois entrar na neutralidade também, de novo. O ano que a gente verificou que teve condições mais parecidas com o que a gente tem observado agora é o ano de 2017, entre 2016 e 2017. Em 2016, a partir daqui de 2015, a gente já teve um ano com El Niño ao longo de todo o ano. 2016, o fenômeno El Niño persistiu ali até o trimestre maio, abril e maio, entrou num período de neutralidade e, após isso, começou a atuar, entrou em vigor o fenômeno Laninha. Ele foi um pouquinho antes, que ele começou ali entre julho, agosto e setembro. O que diferencia do que a gente viu agora nesse ano foi isso, que o fenômeno Laninha começou a atuar antes do que o fenômeno ocorrido durante esse ano. A atuação dele foi anterior, mas foi bem parecido. Finalizou El Niño, neutralidade, Laninha também de fraca intensidade, chegou a temperaturas de menos 0,7. Em casos de Laninha mais intenso,
às vezes o valor pode chegar até menos 2 graus Celsius com relação à média. Então, esse laninha também foi um laninha bem fraco, e o ano de 2017 aqui já com condições de neutralidade. E aí, uma observação com relação a isso, comparando ali do que a gente já passou, principalmente com relação ao mês de fevereiro, que foi, para a gente, foi um mês bastante fora do comum, né? Da região central aqui do país, com chuvas abaixo da média. No ano de 2017, também aconteceu isso. Grande parte aqui da região central do país com chuvas abaixo da média. Então, a gente observou um padrão semelhante ali entre o verificado durante aquela atuação do Laninha, né? E aqui o que a gente viu atualmente durante o mês de fevereiro de 2025. E, além disso, durante ali 2017, a gente viu na região norte chuvas mais acima da média, né? Acumulados muito significativos aqui na região norte do país, 2025 também, e aqui em parte da Bahia também, áreas com chuvas abaixo da média, um mês bem semelhante ao outro mês. Claro que localmente a gente tem algumas divergências, algumas regiões bem específicas que diferenciou de um padrão para o outro, mas como um todo, no país como um geral, a gente observou essas características bastante semelhantes. E aí, aqui a gente tem o desvio da precipitação durante o ano de 2017, para a gente ver como que foi a chuva ali a partir do mês de março até o mês de dezembro de 2017, para a gente ter uma noção ali, se esse ano atual tiver as mesmas condições do que aconteceu lá em 2017, esse é o ano. E aí, mais lá para frente, a gente vai comparar isso também com as previsões de modelos meteorológicos para a gente ver se os padrões ali estão se confirmando. A gente fazer essa verificação com relação ao passado também, para confirmar se os modelos estão condizentes com a realidade. E aí, a gente observa aqui, então, a partir do mês de março, abril, maio, junho, julho, até o mês de dezembro. Como geral aqui, a gente vê bastante variação. Durante o mês de março, ainda chuvas um pouco abaixo da média, que nesses mapas aqui, abaixo da média seria esses tons de vermelho, laranja, bege, e chuva acima da média em azul. Então, no mês de março, na região central aqui do país, chuvas um pouco abaixo da média, no litoral ali do Nordeste também, chuva um pouco abaixo da média, e mais lá para a região sul, que a gente viu chuvas acima da média. E aí, ao longo dos meses aqui, a gente vê essa variação de chuva acima da média, abaixo da média, mas sempre pouco acima da média ou abaixo da média. Porque o que aconteceu lá em 2017 e o que tem acontecido agora também é que a gente está num padrão de neutralidade. Então, a tendência é ficar próximo da média, não variar muito para cima nem muito para baixo. Então, ao longo dos meses aqui, a gente fica variando entre, no máximo, 100 milímetros a mais ou 100 milímetros a menos ao longo do ano como um todo. Então, a gente observou essas variações, mas com intensidade reduzida, não tem uma variação tão grande com relação ao que a gente vê ao longo dos últimos 30 anos. E aí, o que a gente considera, então, como uma variação muito grande? Por exemplo, ali entre 2023 e 2024, nos meses, durante o verão, a gente teve um período bastante seco, né? E ali a gente nos relatórios que a gente envia mensalmente para vocês, mostrando os acumulados ali ao longo dos meses, vocês conseguiram verificar isso, que a chuva foi muito baixa, com acumulados ali chegando até 300 milímetros, em alguns pontos,
abaixo da média. Então, essas variações, durante ali a atuação do fenômeno El Niño, a gente teve uma seca bastante intensa, com valores muito baixos com relação à média. E aí, isso não foi observado durante esse período aqui de neutralidade. Pontualmente, assim, tiveram algumas áreas com uma variação maior, mas como um todo a gente não verificou esse padrão de muita seca ou então muita chuva durante esse período de neutralidade. E aí, analisando então, para a gente analisar com relação aos modelos mesmo, quais são as previsões, se está batendo ali com aqueles padrões que a gente viu lá durante o ano de 2017, que teve um padrão semelhante ao padrão de agora. Então, apresentando os modelos, primeiro eu vou dar um panorama para vocês aqui durante o mês de março, que vocês também devem estar interessados em saber, né? Ao longo desse mês agora, a gente teve esse período bastante seco, fevereiro seco, durante o começo de março, bastante seco também. Agora a gente começou, ao longo da última semana, o avanço de uma frente fria, que atingiu aqui, já chegou na região sudeste, começou já a pipocar alguns casos de precipitação, chuvas bastante intensas também em alguns locais pontuais. Então, a gente estava com esse padrão de sem chuva, temperaturas bastante elevadas, as temperaturas ainda estão altas, mas já tiveram um decaimento nos últimos dias. E, então, a gente já começou com um padrão de começar a querer voltar a ter aqueles episódios de chuva de final de tarde, e associados também a essa frente fria que avançou aqui pela região sudeste do país e tem avançado, ainda tem atuado hoje. E então, para as próximas semanas, a tendência é da gente não ver mais aquele padrão tão seco quanto a gente estava vendo nos últimos dias, porque essa frente fria avançou e com ela avançando, ela quebrou o bloqueio, uma zona de alta pressão que estava localizada aqui na região central do país, que impossibilitava o avanço de frentes frias. Então, agora a gente já começa a ter essas ocorrências de chuva, não chuvas tão significativas, porque a gente já está começando agora a entrar no outono, né? Então, durante o outono, a gente começa já a ter, durante as noites, uma temperatura mais amena, as chuvas vão diminuindo gradativamente ao longo dos dias. Então, a gente já começa um padrão um pouco diferente do que a gente esperava ali durante o verão, né? De chuvas, ficar 3, 4 dias chovendo, com bastante nebulosidade. Então, isso a gente já não vai ver tanto um padrão desse jeito, mas com chuvas menos significativas, mas ocorrendo ali de forma um pouco mais espalhada. E, ao longo das próximas semanas, a gente tem esse mapa aqui, mostra as chuvas para a semana até o dia 19 de março, e aqui entre 19 e 27 de março. Então, agora, até dia 19 de março, as chuvas vão estar concentradas mais aqui para a região sudeste e sul do centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, e a partir do dia 19, essa zona de chuvas mais significativas desloca mais para a região norte, então, ali entre Mato Grosso, Goiás, e norte de Minas Gerais e oeste da Bahia. Então, durante essa semana do dia 19 a 27 de março, deve trazer um alívio ali para essa região do norte, da região sudeste e para a região centro-oeste. E aí, para os próximos meses, as tendências, essas figuras, eu coloquei diversos modelos que indicam as previsões para o trimestre abril, maio e junho. Então, aqui nessas figuras, as áreas que tiverem em amarelo são com previsão de chuva abaixo da média, e as áreas que estiverem em azul, chuva verde e azul, chuva acima da média. Como um todo, os modelos têm divergido um pouco, porque alguns apontam previsão de chuvas abaixo da média, na região central, entre o Nordeste aqui, parte da região Norte, enquanto outros modelos já apontam condições próximas da neutralidade.
até esses que indicam chances de chuvas abaixo da média, estão indicando também valores abaixo da média, mas ainda próximos da média, não um padrão de chuvas muito baixo. Então, como um todo, a gente tende a verificar essa tendência de chuvas ali, variando para um pouco para menos, mas ali próximo da média ainda. E aí, como esse ano a gente teve um verão com chuvas, vai ter esse diferencial. A gente não pode comparar esse ano com o ano passado, por exemplo, que no ano passado a gente já teve um verão muito seco, entre 2023 e 2024, um verão muito seco. Então, já entramos no outono com o solo bastante seco, com muita pouca umidade, e aí entrou outono, inverno também com chuvas, que são estações já é comum ter menos chuva, e a gente teve menos chuva ainda do que o comum. Então, foi um ano muito, muito seco. Já para esse ano agora, a gente teve dezembro com bastante chuva na região central aqui do país, novembro com bastante chuva, janeiro e fevereiro já começou a diminuir, fevereiro a gente teve esse mês bastante seco, né? Mas essa chuva que aconteceu durante o verão já deu uma amenizada, né, com relação a essa questão da seca, e agora, durante os próximos meses, a gente tendo esse padrão de chuvas próximo da média, os impactos nem chegam perto dos impactos que foram observados no ano passado. Agora, para o próximo trimestre, junho, julho, agosto, mesma coisa. Ainda diminuiu bastante as chances, diminuíram as chances de chuva abaixo da média, ficou nos mapas aqui, como vocês podem ver, a grande maioria para a região central aqui do país está apontando essas áreas em branco, indicando ali que não vai ter tanta variação nem para chuva para acumulados acima da média ou abaixo da média. O padrão é de ficar chuvas próximo da média mesmo. Então, o que vocês estão acostumados ali em ver em campo, em anos normais, é o que geralmente deve acontecer durante esse ano, entre o trimestre ali, junho, julho e agosto. E aí, para o mês de setembro, eu selecionei aqui o mês de setembro separadamente, principalmente porque a gente viu lá que no ano de 2017, o mês de setembro foi um pouco mais seco também. A gente teve o ano passado também com um ano mais seco. Então, nesse ano agora, como que estão os padrões, a previsão para o mês de setembro, se os modelos estão indicando ali uma chance de novo, atrasar o início da estação chuvosa. Durante o mês de setembro, os modelos já começam a divergir um pouco com relação a isso. Esse modelo aqui do meio, ele está indicando chuvas um pouco abaixo da média. Já esse modelo da esquerda para a região central aqui, chuva acima da média, e entre Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e sul de Minas aqui, indicando abaixo da média. E esse terceiro já está indicando próximo da média e abaixo da média, mais aqui entre Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso. Então, eles estão divergindo bastante. Mas entre todos eles também, eles não indicam chances de ser muito abaixo da média ou muito acima da média. Então, a gente espera que esse ano não seja o mês de setembro tão seco quanto o ano passado. Então, durante o mês de setembro, já começar alguns episódios de chuva, principalmente ali a partir da segunda quinzena de setembro, né, já começar a ocorrência, o avanço de frente fria, e que vai favorecer ali o começo, né, de chuvas um pouco mais espalhadas ainda, mas já começando a caracterizar, né, o início de uma estação chuvosa. E aí, com relação à temperatura do ar, eu coloquei aqui 2 modelos só para a gente ver que os padrões que têm sido indicados pelos modelos, então, as temperaturas, a tendência ainda para os próximos meses é de temperatura acima da média.
O modelo aqui de cima, ele tem uma tendência de mostrar temperaturas um pouco mais altas, anomalias mais altas com relação à média. Já esse aqui de baixo indica que as temperaturas vão estar acima da média, mas as temperaturas não vão estar tão acima da média. E aí, eu coloquei esses dois exemplos para a gente ver esse contraste entre resultados de modelos, mas existem vários outros modelos que também estão com esse padrão aqui, de temperaturas acima da média. Então, a gente deve ter aí a ocorrência de períodos de temperaturas mais altas, mas alguns episódios ainda de onda de frio. Então, e comparando lá com 2017, a gente também viu a ocorrência disso, com períodos com temperaturas mais baixas. Aqui para o modelo, ele está apontando ali para o mês de agosto, a temperatura está mais alta, mas está nesse tom de amarelo mais claro, e entre amarelo mais claro e algumas áreas ainda em branco aqui. Então, durante o mês de agosto, ele está indicando temperatura mais alta, mas não tão mais alta do que o comum. E aí, esse slide estava trocado aqui para o mês de março, só para mostrar para vocês o impacto também dessas chuvas que eu comentei, que tendem a aumentar ao longo dos próximos dias, aí, principalmente da segunda quinzena, né, de março, as temperaturas ainda altas entre o dia 12 e 19, em todo o país, e aí, a partir entre o dia 19 e 27 de março, as temperaturas ficam um pouco mais amenas com esses episódios de chuva acontecendo aí ao longo do país, né? Aí, retomando aquela questão com relação às temperaturas, que a gente viu que o modelo aqui estava indicando para agosto diminuir um pouco a intensidade desse desvio com relação à média das temperaturas. Em 2017 foi assim. A gente verificando o ano de 2017, tiveram áreas aqui com temperaturas mais baixas, mas como um todo também, a gente teve temperaturas mais altas com relação à média, essas áreas aqui em laranja, ao longo do ano, mas em julho e agosto já começou a ter temperaturas mais baixas do que a média. Então, essas áreas aqui em azul. E próximas da média, que seriam julho. Aqui na região de São Paulo, as temperaturas já são bem amenas. Então, o padrão aqui verificado durante julho de 2017 foi de temperaturas próximas ali do que é comum. E durante esse ano de 2017, como que foi com relação às geadas? Que isso também é de bastante interesse.